Porque com isso ele mostrou que é quem está fazendo uma análise mais madura e mais acurada do momento, Silvia. A entrevista é toda muito boa, muito longa, mas mesmo assim deve ser assistida do começo ao fim, porque ele pontua muitas coisas muito importantes. Uma delas diz respeito a isso, a que o Andreasa se referiu, sobre ficar estimando ou não valores. Porque é óbvio que não será 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não vai ser isso, vai ser menos, porque tem muitos interesses em choque, tem interesses corporativos, tem interesses regionais, tem interesses partidários, e esse caldo vai fazer com que a reforma perca valor. Portanto, o que o Bolsonaro falou não está errado, ele está correto, mas não é este o papel dele, e é a isso que o Andreasa se refere. Justiça seja feita, ele falou em 800 bilhões, mas falou também que se for menos do que isso, o Brasil vai chegar a ser uma Argentina e isso não é bom e não pode, portanto, ser menos que 800 bilhões. Numa estimativa, neste caso, até mais dura e mais ortodoxa do que o próprio mercado tem admitido. O mercado tem dito que alguma coisa em torno de 600 não é o fim do mundo, não é o ideal, mas que já traria um bom alento e uma boa sinalização com relação à redução do galope da dívida e etc, etc. Então, o que o Rodrigo Maia está dizendo é o seguinte: o governo precisa montar a sua base, ela precisa ser feita com base na política e não na velha ou na nova. Ele diz que até hoje não sabe o que é a tal nova política. Falou a mesma coisa que nós temos falado aqui ao longo de vários programas sobre a infantilidade de deputados que ficam fazendo selfie, fazendo live, fazendo vídeo durante votações. Ele falou: eu vi deputados da base do governo de costas para a votação falando com o celular. Ele falou essa frase. E é uma frase que nós temos dito aqui, porque isso não é ser adulto, isso não é ter maturidade para encarar uma discussão que é técnica, que é difícil. E aí, respondendo a uma questão lá, segundo a qual o Onyx Lorenzoni disse que quem tiver o coração verde-amarelo vai votar a favor da reforma, o Rodrigo Maia tirou um pouco o pé. Ele falou: olha, eu não acredito nisso, acho que todo mundo tem o coração verde-amarelo, não só quem pensa igual ao governo. Então, com isso, ele vai mostrando, ele falou: eu acho ruim essa coisa de estigmatizar os seus adversários, estigmatizar os que pensam diferente de você. Então, é uma entrevista toda ela muito boa, tem uma série de avaliações sobre como essa onda de mudança, que já varreu vários países do mundo, não resultou até agora numa nova maneira de governar, não veio uma agenda clara para o lugar dessa onda mudancista. Ele falou no Brexit, falou na Espanha. Então, eu achei que dos adultos, o Rodrigo Maia foi quem aí atravessou a adolescência e chegou à idade da maturidade. Ele mesmo admitiu o erro que foi ele ter votado contra o fator previdenciário para prejudicar o governo Dilma, o que é um bom recado para a oposição, para o Centrão, para alguém que pensa em votar contra a reforma da Previdência só para prejudicar o governo. Então, é uma entrevista toda ela muito bem embasada.